Olá, meu amado irmão ou irmã, seja bem-vindo a mais uma lição desta incrível jornada de amor, Caminho Mais Excelente. Hoje vamos à lição número 6, Criados à Imagem do Amor. Vamos começar por uma passagem de Gênesis capítulo 1, versículo 26. Olha o que diz. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Meu amado irmão ou irmã, quando Deus criou o homem, ele criou a sua própria imagem. Eu já ouvi várias discussões sobre o que significa ser criado à imagem de Deus. Eu já ouvi muitas explicações sobre essa escritura. Coisas do tipo assim: Deus é 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós também somos 3, corpo, alma e espírito. Portanto, somos criados à sua imagem. Mas na minha compreensão dessa escritura é muito clara. Simplesmente eu creio que somos criados à semelhança e à imagem de Deus. Se olhar para o espelho, eu vejo a minha própria imagem. Eu vejo um homem aos seus 49 anos de idade, carequinha, olhos castanhos, com 1,70 m de altura. Por que eu vejo isso? Porque eu vejo a minha própria imagem. Como fomos criados à imagem de Deus, cabe nos perguntar o seguinte: com o que Deus se parece? E a Bíblia diz em 1 João 4,8: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, uma vez que somos criados à imagem de Deus, nós fomos criados à imagem do amor. Concorda comigo? Em Colossenses 1,15 está escrito assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E se nós realmente quisermos ver a Deus, devemos olhar para Jesus. Apenas em Cristo podemos ver a Deus, porque Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a palavra que se transformou em carne. Jesus disse: se vocês virem a mim, verão o Pai. Para que a gente possa entender verdadeiramente a natureza de Deus, nós temos que olhar para Cristo. Tudo nele era amor. Ele nos ensinou a amar nossos inimigos. Ele superou a rejeição com perdão e amor. Ele desafiou a sua própria sociedade, tratando mulheres e crianças com respeito. Os pecadores e os perdidos eram magicamente atraídos por ele. Por quê? Porque ele refletia a imagem de Deus, o seu Pai, que é amor. E sendo Deus amor, nós também fomos criados à semelhança do amor. Então, para nós, não amar seria ir contra a nossa divina natureza criada. E se o amor é a natureza de Deus, e se fomos criados à sua imagem, logo, nossa natureza, de igual modo, deve ser o amor. Mas o pecado entrou nessa história e destruiu a nossa natureza divina. Mas Jesus, através da cruz, restaurou em nós a natureza de Deus. Olha o que diz em 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Olha só, em Cristo, o nosso DNA espiritual, que é o amor, foi restaurado. Por essa razão, todas as vezes que não andamos em perfeito amor, nós andamos contra a nossa própria natureza. E por isso muitas vezes a vida não nos parece agradável, porque estamos fora do equilíbrio de nós mesmos. Todas as vezes que andamos na carne, ou seja, em nossa natureza carnal, nós andamos contra o nosso próprio DNA espiritual e por isso ficamos em desequilíbrio. E por essa razão, as pessoas egoístas são as mais miseráveis, pois estão em desequilíbrio com elas mesmas. E na minha experiência e observação, são
que as pessoas centradas em si mesmas são as mais infelizes, diferente das pessoas que andam no tipo de amor de Deus, pois elas estão sempre profundamente satisfeitas. E se nós compreendermos essa verdade, nós percebemos que andar em perfeito amor é a única coisa para o homem. Essa é a razão pela qual a Bíblia diz: persiga o amor. Nós vamos usar a nossa energia e foco para vivermos a vida do amor. A relação entre a importância de se andar em amor e a vida do homem deve ser compreendida na mesma simplicidade que entendemos a relevância do ar para os pulmões. Se constantemente respiramos o ar ruim e poluído, os nossos pulmões serão envenenados, afetando todo o nosso corpo. Por quê? Porque os nossos pulmões foram criados para receber um ar bom e limpo. E no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, a desobediência não foi um problema isolado. E houve coisas mais profundas envolvidas nisso. Adão e Eva foram criados à imagem do amor. Portanto, qualquer uma de suas ações deveria ser motivada pelo amor. Qualquer outra motivação violaria o DNA espiritual deles. Jesus disse em João 14,15: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. No momento em que Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles já haviam parado de andar em amor. Eles já haviam se afastado da imagem na qual haviam sido criados. Isso foi o problema raiz do pecado deles. E uma vez que fomos restaurados em Cristo, temos em nós o amor que é a essência de Deus. Isso significa que nossas ações devem ser motivadas pelo amor. Nós precisamos compreender que não andar no tipo de amor ágape de Deus é algo completamente antinatural para nós. Não andar no amor ágape é caminhar contra o modo pelo qual nós somos criados e restaurados em Cristo. E se nossos corações compreenderem essa verdade profundamente, é certo que nós faremos o que pudermos para andarmos no amor ágape. Nós precisamos conhecer o nosso Deus. Vamos voltar lá em 1 João 4,8, que diz assim: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha só, existem cristãos que não andam em amor e ainda dizem que conhecem a Deus. É impossível isso. A Bíblia diz que se nós não andamos em amor, não conhecemos a Deus. E se tomássemos um cristão que anda, por exemplo, na falta de perdão, na amargura, no ressentimento, e nós fizéssemos a seguinte pergunta para ele: você conhece Deus? Sabe o que ele responderia? Ele responderia: sim, eu conheço Deus. Eu sou um cristão. Essa resposta, ela seria elaborada a partir daquilo que geralmente julgamos ser o fundamento que justifica o conhecimento de Deus. Ou seja, as disciplinas devocionais cristãs. E acredita-se que aqueles que são leitores da Bíblia, que vão frequentemente às reuniões da igreja e fiéis à oração, conhecem a Deus. Mas o padrão bíblico que determina se alguém conhece ou não a Deus é o amor. A Bíblia diz claramente que se não amamos, não conhecemos a Deus. Agora deixa eu explicar os termos bíblicos de se conhecer Deus. Como acontece com a palavra amor, a língua grega ela também expressa a ideia de conhecer através de diferentes palavras distintas. E o significado dessas palavras varia de acordo com o contexto. Por exemplo, considerando lá o versículo 8 de 1 João 4, nós vamos ver que a palavra grega empregada no original
e traduzida ali por conhecer, não possui significado relativo a um conhecimento mental, cognitivo. Lá diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. No caso deste versículo, a palavra aqui conhecer significa conhecer por experiência e não por cognição. O que é cognição? Mentalmente. O que a Bíblia diz aqui nesse texto é que aqueles que não andam em amor, não vivem o conhecimento experimental de Deus. E se nós quisermos experimentar Deus em toda a sua plenitude, nós temos que andar em amor, pois este é o único jeito de experimentarmos Deus. Isso porque Deus é amor. E se quisermos mais que uma vida superficial, se nós quisermos viver uma experiência regular e constante com Deus, o Criador do universo, que é todo poderoso, nós temos que andar em amor. Aquele que não anda em amor não conhece, não experimenta Deus verdadeiramente. Quem me segue há muito tempo sabe que eu odeio a religiosidade, porque ela leva o homem ao conhecimento cognitivo de Deus pela letra. Aquele que é religioso sabe tudo sobre Deus. Mas eu não quero somente conhecer Deus, gente. Eu não quero viver uma vida cristã teórica. Eu quero experimentar do próprio Deus em mim diariamente. Eu quero que Ele esteja envolvido em cada parte da minha vida. Eu quero viver uma vida onde todas as minhas orações são respondidas. Mas Vinícius, eu também quero. Então como nós podemos viver assim? Somente podemos viver assim se andarmos em amor. Aqueles que andam em amor experimentarão a Deus. Cada um dos filhos de Deus podem experimentá-lo em toda a sua plenitude. E o segredo é simples: andar em amor. E à medida que nós andamos no amor verdadeiro, nós cresceremos no conhecimento experimental de Deus. Eu te faço uma pergunta para você refletir. Você quer conhecer Deus ou você quer experimentar a Deus? E eu fico triste sempre que eu vejo cristãos que não vivem um relacionamento de experiência com Deus, mas que negociam o cristianismo por religião. E a chave para experimentar Deus todos os dias da nossa vida é andar em amor. Se nos perguntassem: você quer experimentar a Deus todos os dias? Eu tenho certeza que todos vocês, todos que estão nessa jornada, responderiam: sim, claro que eu quero, Vinícius. Então eu digo, para isso precisamos andar em amor ágape. Simples assim. Aqueles que não amam com o amor de Deus não conhecem e não experimentam a Deus. Estou sendo redundante para que isso fique gravado no seu coração. Não é através do seu jejum, não é através da sua oração, não é através do seu sacrifício. Não é o que você faz para Deus que nos leva ao conhecimento experimental dele. Apesar de todas essas coisas que eu falei serem importantes, a chave para ter o verdadeiro conhecimento experimental do Pai é andar em perfeito amor ágape de Deus. Mas Vinícius, e como vamos experimentar esse amor? Como andar em amor a todo tempo, Vinícius? Ainda mais com esse amor ágape? Como que eu faço? João 15,5, uma escritura que mudou muito minha vida. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Você consegue isso permanecendo conectado à videira Cristo Jesus? E a Bíblia fala muito sobre os benefícios de se permanecer em Deus. Olha o que Jesus diz em João 15,7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido.
No Salmo 91 fala sobre as maravilhosas promessas de proteção, de saúde, de segurança quando nós permanecemos em Deus. Mas o que significa permanecer em Deus? Como nós podemos experimentar isso na prática? Em 1 João 4,16, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. A boa nova de Jesus é tão simples. As pessoas complicam o evangelho. Agora, como Jesus, ele nos garantiu em João 15, que se nós permanecermos nele e ele em nós, nós produziremos muito fruto. Este deve ser o desejo de todo cristão. Viver uma vida frutífera. E nesse versículo, Jesus não somente nos prometeu uma vida frutífera, mas ele nos garantiu uma vida de muito abundância de fruto. E como podemos ter essa experiência em nossas vidas? Somente podemos experimentar se permanecermos nele e ele em nós. Em 1 João 4, Deus nos conta o segredo. E outra vez, como em tantas outras escrituras, essa promessa tem uma condição. Geralmente os cristãos, eles querem as promessas de Deus, que elas sejam cumpridas em suas vidas, mas eles não desejam ou ignoram cumprir as condições postas para se alcançar as promessas. E a condição posta na promessa de se dar fruto é permanecer no Senhor e Ele em nós. O que significa permanecer? Significa ficar constantemente em uma certa posição. Permanecer em Deus significa permanecer em amor. O que Deus está dizendo aqui é que devemos continuamente andar no tipo do amor de Deus. É assim que permanecemos em Deus e Ele em nós. É lindo o evangelho. E a condição de viver uma vida frutífera é viver uma vida no amor ágape. Mas frequentemente em nossa vida diária nós facilmente escorregamos desse estilo de vida de amor. E o que precisamos fazer nessas horas? Nós precisamos simplesmente nos arrepender de qualquer desvio e voltar ao estilo de vida do amor. Se nós confessarmos a Deus que estamos arrependidos de coração, de desviar desse caminho, nos apropriarmos da sua misericórdia e voltarmos a andar nesse amor, permaneceremos em Deus e Ele em nós. Essa é a garantia de uma vida com muito fruto. Mas o oposto também é verdade. Se nós não andamos em amor permanentemente, e se esse não for o nosso maior objetivo de vida, de modo algum permaneceremos em Deus e, consequentemente, nossas vidas não serão frutíferas. Isso é óbvio. Nós precisamos compreender que Deus, ele mensura a frutificação diferentemente de nós. Para muitas pessoas, qualquer tipo de sucesso pode significar frutificação, mas esse é um julgamento humano. Não podemos nos esquecer de que nosso juiz é Deus, e o sucesso não faz parte dos seus critérios para avaliar a nossa frutificação. Vale lembrar de que Ele é o único que pode julgar se as nossas vidas têm sido frutíferas ou não. E é triste observar as vidas das pessoas que não vivem amor, pois são inconstantes e vivem a vida como um sobe e desce. As circunstâncias controlam as suas vidas. Eles têm momentos de frutificação seguidos de momentos de derrota. Eles têm momentos de alegria seguidos de momentos de frustração, de irritação. E Jesus disse em João 15 que nós deveríamos produzir frutos que permanecessem. Deus não quer que nossas vidas sejam de altos e baixos, mas Ele deseja que sejamos frutíferos independentemente de circunstâncias.
Como podemos alcançar isso? Isso somente pode ser alcançado pela nossa permanência em Deus e pela permanência de Deus em nós. Essa é a única garantia de uma vida frutífera, não tem outra que vai permanecer. E por essa razão, andar em amor deve ser o objetivo mais elevado da nossa vida. E o arrependimento é a chave para esse estilo de vida. Então que possamos permanecer no caminho de andar em amor ágape de Deus. Mas caso aconteça de nos desviarmos desse caminho, que a gente tenha uma atitude de arrependimento para rapidamente voltarmos a viver e a andar no amor ágape de Deus. Eu comecei essa lição falando lá quem eu me vejo no espelho. E eu quero concluir com isso. Hoje, quando eu olho para o Vinícius no espelho, eu vejo um verdadeiro filho de Deus. A minha imagem é aquela, é exatamente o que eu falei. Um homem de 49 anos de idade, carequinha, com uma barbicha, que usa óculos. Essa é a imagem que eu vejo com os meus olhos. Mas quando eu olho pela fé com o meu coração, eu vejo um verdadeiro filho de Deus. Eu vejo a imagem e semelhança de Deus. Eu vejo a imagem e semelhança de Jesus. Eu vejo a imagem e semelhança do amor. Como você se vê, meu amado irmão ou irmã? Que esta lição tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos agora à próxima lição. Até lá.